Em uma noite aparentemente comum de férias em Portugal, uma menina de apenas 3 anos desapareceu sem deixar rastros, e quase 20 anos depois, o mundo ainda procura respostas. Na noite de 3 de maio de 2007, enquanto turistas encerravam mais um dia tranquilo de férias na pequena cidade de Praia da Luz, no sul de Portugal, algo aconteceu que mudaria para sempre a vida de uma família e daria origem a um dos maiores mistérios criminais da história moderna. Em questão de minutos, uma criança desapareceu de um apartamento de férias sem que ninguém visse exatamente o que aconteceu. Não havia imagens do momento, não havia testemunhas conclusivas e até hoje não existe uma resposta definitiva sobre o destino daquela menina. O mais impressionante é que, apesar de quase 2 décadas de investigação, milhares de horas de buscas, centenas de entrevistas e milhões de euros investidos em operações policiais internacionais, o paradeiro de Madeleine McCann continua desconhecido. Como uma criança pode simplesmente desaparecer de um quarto em uma área turística movimentada? Alguém entrou naquele apartamento e a levou? Ela saiu sozinha? Houve um sequestro planejado? Ou existe uma verdade ainda mais complexa e escondida por trás dos acontecimentos daquela noite? Ao longo dos anos, policiais, investigadores independentes, jornalistas e especialistas analisaram cada detalhe do caso. Depoimentos foram confrontados, evidências foram avaliadas e novas pistas surgiram em diferentes países. Porém, em vez de esclarecer o mistério, muitas dessas descobertas apenas aumentaram as dúvidas. Quanto mais respostas pareciam surgir, mais perguntas apareciam no caminho. O desaparecimento de Madeleine não abalou apenas a sua família. O caso mobilizou governos, transformou procedimentos internacionais de buscas por crianças desaparecidas e gerou uma das maiores coberturas midiáticas já vista em um desaparecimento infantil. A história tornou-se um verdadeiro labirinto de suspeitos, teorias, coincidências e acontecimentos difíceis de explicar. Mas o que realmente aconteceu naquela noite em Portugal? Quem levou Madeleine McCann? E por que, depois de tantos anos, o mundo ainda não conseguiu encontrar uma resposta definitiva? Essa é uma história repleta de mistérios, controvérsias e acontecimentos que continuam intrigando investigadores até hoje. E conforme as peças desse quebra-cabeça começam a surgir diante de nós, o cenário se torna cada vez mais enigmático. Hoje vamos contar o misterioso desaparecimento de Madeleine McCann. Eu sou o Brunão, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Antes de seu nome se tornar conhecido em praticamente todos os continentes, Madeleine Beth McCann era apenas uma criança comum, nascida em 12 de maio de 2003 na cidade de Leicester, na Inglaterra. Ela cresceu em um ambiente familiar estável e cercada de carinho. Seus pais, Kate McCann e Jerry McCann, eram médicos respeitados e levavam uma vida relativamente tranquila. Amigos e familiares descreviam o casal como pessoas dedicadas tanto à profissão quanto aos filhos.
Madeleine era a filha mais velha da família. Pouco tempo depois, nasceram seus irmãos gêmeos, Sean e Amélie, completando o núcleo familiar. Segundo relatos de parentes e amigos próximos, Madeleine era uma criança alegre, comunicativa, extremamente curiosa. Gostava de brincar, desenhar, conversar e explorar o mundo ao seu redor. Tinha uma personalidade forte para a idade e costumava chamar atenção por sua inteligência e facilidade de interação. As fotografias tiradas antes do seu desaparecimento mostram uma menina sorridente de cabelos loiros e olhos claros. Uma característica física em especial acabaria se tornando mundialmente conhecida: uma pequena alteração no olho direito causada por um coloboma na íris. Anos depois, esse detalhe seria utilizado em campanhas internacionais para ajudar na identificação da menina. Naquele período, nada indicava que a família McCann se tornaria protagonista de um dos casos mais comentados da história criminal contemporânea. A vida seguia normalmente, os pais trabalhavam, os filhos cresciam e os planos para as férias pareciam apenas mais um capítulo feliz da rotina familiar. No entanto, sem que ninguém pudesse imaginar, uma simples viagem para Portugal acabaria transformando completamente o destino de todos eles. A viagem para a Praia da Luz. No final de abril de 2007, a família viajou para Portugal com um grupo de amigos. O destino escolhido foi Praia da Luz, uma charmosa localidade situada na região do Algarve, conhecida por suas belas praias, clima agradável e atmosfera familiar. Todos os integrantes do grupo eram profissionais da área médica e planejavam passar dias relaxando longe da rotina intensa de trabalho. O grupo se hospedou no Ocean Club, um complexo turístico bastante popular entre as famílias europeias. O local oferecia apartamentos independentes, áreas de lazer, restaurantes e diversas atividades voltadas para crianças. À primeira vista, parecia um ambiente ideal para férias tranquilas. Durante os primeiros dias de viagem, tudo ocorreu normalmente. As famílias aproveitavam os passeios, as crianças participavam das atividades recreativas e os adultos compartilhavam refeições e momentos de descanso. As fotografias registradas nesse período mostram sorrisos, brincadeiras e cenas típicas de férias em família. Nada parecia indicar que aquela viagem seria lembrada por décadas por motivos tão trágicos. O Ocean Club transmitia a sensação de segurança, as ruas ao redor eram tranquilas, a cidade tinha baixo índice de criminalidade e era considerada um destino seguro para turistas. Por isso, ninguém imaginava que em poucos dias aquele local se tornaria um palco de uma investigação internacional. Enquanto os dias passavam sob o sol do Algarve, uma sequência de acontecimentos invisíveis começava a se desenhar nos bastidores. E quando a noite de 3 de maio finalmente chegou, a história estava prestes a mudar para sempre. A noite de 3 de maio de 2007. O dia 3 de maio começou como qualquer outro dia daquelas férias. As crianças brincavam, os adultos participavam de atividades do resort e nada chamou atenção. Tudo parecia absolutamente normal. No entanto, quando a noite chegou, uma série de decisões aparentemente simples acabaria dando início a um dos maiores mistérios da história moderna. Por volta das 8h30 da noite, Kate e Gary McCann colocaram Madeleine e seus irmãos gêmeos para dormir no apartamento onde estavam hospedados.
Como faziam nos dias anteriores, decidiram jantar com os amigos em um restaurante localizado dentro do complexo turístico, a cerca de 50 metros do apartamento. Segundo os relatos apresentados posteriormente, o grupo combinou de realizar verificações frequentes nas crianças durante o jantar. Em intervalos regulares, um dos adultos retornaria ao apartamento para conferir se estava tudo bem. Por volta das 9h05 da noite, Gary McCann realizou uma das suas verificações. Segundo seu depoimento, as crianças continuavam dormindo e nada parecia fora do normal. O jantar prosseguiu e a sensação de tranquilidade permaneceu. Mas aproximadamente às 10 da noite tudo mudou. Quando Kate McCann retornou ao apartamento para mais uma verificação, percebeu imediatamente que algo estava errado. A porta do quarto estava aberta de forma incomum. Ao se aproximar da cama onde Madeleine dormia, ela encontrou um cenário impossível de acreditar. Os irmãos gêmeos continuavam no local, profundamente adormecidos, porém Madeleine havia desaparecido. Em poucos segundos, a situação transformou-se em desespero absoluto. Kate saiu correndo do apartamento e alertou os demais integrantes do grupo. Segundo relatos de testemunha, ela repetia a frase que ficaria marcada para sempre na história do caso: "Levaram ela, levaram ela!" Naquele instante, começava oficialmente um dos maiores mistérios do século XXI. As primeiras horas da investigação. As horas que se seguiram ao desaparecimento foram marcadas pelo caos. Funcionários do resort, turistas e moradores da região iniciaram buscas emergenciais nas proximidades. Ruas, jardins, estacionamentos e áreas abertas foram rapidamente vasculhados na esperança de encontrar Madeleine ainda por perto. A polícia portuguesa foi acionada e passou a coordenar as operações. Inicialmente, acreditava-se que a menina poderia ter saído do apartamento sozinha e se perdido na região. Entretanto, conforme o tempo passava, essa hipótese parecia cada vez menos provável. Buscas foram realizadas em terrenos próximos, praias, construções abandonadas e estradas da região. Cães farejadores foram utilizados e equipes especializadas passaram a analisar os arredores do Ocean Club. Apesar do enorme esforço mobilizado logo nas primeiras horas, nenhum sinal concreto da menina foi encontrado. Enquanto isso, a notícia começou a ultrapassar as fronteiras portuguesas. Primeiro chamou a atenção da imprensa britânica, depois ganhou espaço nos principais jornais da Europa, e em questão de dias, o desaparecimento de Madeleine McCann tornou-se uma notícia global. Jornalistas de diversos países começaram a chegar à Praia da Luz. Câmeras passavam a acompanhar cada movimento da família McCann e das autoridades responsáveis pela investigação. O caso rapidamente deixou de ser uma ocorrência policial e transformou-se num fenômeno midiático internacional. No entanto, uma pergunta continuava sem resposta. Como alguém teria conseguido retirar uma criança de um apartamento turístico sem deixar evidências conclusivas? Quanto mais os investigadores analisavam o cenário, mais dúvidas surgiam. E essas dúvidas acabariam conduzindo a investigação para caminhos inesperados, controversos e extremamente complexos.
Nas horas seguintes ao desaparecimento, Praia da Luz deixou de ser apenas uma pacata cidade turística portuguesa. O local tornou-se o centro de uma investigação que mobilizou países, governos e uma das maiores forças policiais da Europa. Enquanto equipes de busca procuravam por respostas, jornalistas disputavam informações exclusivas e milhões de pessoas acompanhavam cada atualização pela televisão. E uma única pergunta permanecia sem solução: onde está Madeleine McCann? Mas o que parecia ser apenas uma investigação sobre uma criança desaparecida estava prestes a se transformar em algo muito maior. Testemunhas misteriosas começaram a surgir. Erros investigativos seriam apontados. Novos suspeitos entraram no radar da polícia e teorias cada vez mais controversas passaram a dividir a opinião pública. Na parte 2 dessa história, nós vamos mergulhar nos bastidores da investigação portuguesa, nas evidências mais discutidas do caso, nos principais suspeitos e nas revelações que mantiveram esse mistério vivo durante quase 2 décadas. Porque, a partir deste ponto, o quebra-cabeça se torna ainda mais complexo e algumas respostas parecem estar escondidos nas sombras daquela noite até os dias de hoje.